Sim, aham. Beleza. Bom, pessoal, então acho que hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre IA generativa, essa área nova e tão falada, mais especificamente sobre a parte de prompt engineering. E qual que é a ideia aqui? A gente conseguir aprender a usar o GPT a nosso favor. Então, como que a gente consegue criar ali prompts que vão ajudar a gente a otimizar o nosso trabalho, otimizar a nossa rotina, as nossas tarefas. Esse é um pouquinho do que a gente vai ver hoje, a gente vai ver algumas técnicas para isso. Bom, a Ju já deu um spoiler aí, mas tem uma galera aqui que já me conhece das formações, mas para quem não me conhece, eu sou o Thiago, atualmente sou cientista de dados no Itaú, e eu gosto de falar que eu sou um cientista que eu estou sempre buscando transformar dado em resultado. Acho que nos últimos anos a gente vem muito ouvindo falar de dados, IA generativa, IA, machine learning, tudo isso, mas acho que o principal aqui é o resultado. Então, se a gente vai usar o dado fazer uma regra de três, mas conseguir entregar valor, acho que isso é o que importa. Um pouquinho sobre a minha experiência. Então, já trabalhei aí com desenvolvimento e implementação de modelos preditivos e também alguns estudos analíticos. Já trabalhei em vários setores. Então, já trabalhei na siderurgia, educação, tecnologia, seguros e atualmente no setor bancário. Bom, então bora lá, vamos começar aqui falando sobre IA generativa. E quando a gente fala lá sobre o chat GPT, a gente está falando sobre LLM. Vocês provavelmente já escutaram essa palavra, LLM, em algum canto. E agora a gente vai ver um pouquinho o que de fato são essas LLMs. O LLM aqui, ele é um acrônimo para Large Language Model, ou seja, grande modelo de linguagem. Eles são modelos de aprendizado de máquina, onde o objetivo deles é entender e gerar linguagem natural. Então, principalmente aqui, gerar linguagem natural. Aqui, por isso que a gente fala de IA generativa, porque o foco dela é gerar um conteúdo novo. Eles são chamados de grandes também porque eles são treinados ali com muitos parâmetros, então milhões ou até bilhões. Hoje, se não me engano, acho que o modelo da Meta que eles incluíram no WhatsApp, o Llama 3.2, se não me engano, tem 100 bilhões de parâmetros. Então, assim, são treinados com uma infinidade de dados, gigantescas quantidades de texto. Trouxe aqui também algumas aplicações de LLM que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um pouquinho de geração de texto. Então, tem gente até já utilizando o GPT para fazer poema, esse tipo de coisa, depois só vai ajeitando. Até mesmo para escrever e-mails do trabalho. Para tradução automática. Então, recentemente eu participei de um próprio... Não foi muito bem um congresso, foi mais uma palestra da OpenAI, que eles já estão configurando o chat GPT para a gente conseguir ligar o chat GPT, deixar ele ouvindo, que ele já vai fazendo a tradução automática do que as pessoas estão falando em qualquer idioma, e ele também faz o inverso. Então, eu posso falar em português e pedir para ele colocar em japonês, chinês, e ele faz isso com a minha voz. Então, é um pouquinho até assustador. Outra coisa também que os LLMs, eles são muito bons, para fazer resumo de texto. Então, a gente ter, sei lá, 400 páginas, a gente conseguir resumir todas essas páginas, focar ali no que interessa de acordo com o que a gente está buscando. Outra coisa também, resposta a perguntas. Então, a gente tem muito contato com o chat GPT. Então, o chat GPT, ele é a ferramenta que usa o modelo GPT, que usa o LLM GPT. Então, acho que isso já mostra quanto que essa parte de resposta a perguntas é uma das ferramentas mais utilizadas aí dos LLMs. Então, hoje a gente já tem vários chatbots de empresas sendo integrados ali com LLMs. E não só o GPT, tá? Existem vários outros LLMs. Uma outra aplicação de LLM que a gente tem também é em classificação de texto. Isso é algo que ele faz muito bem. Então, ele consegue por exemplo, a gente pode passar para ele algumas categorias e pedir para ele classificar o texto. Então, eu posso passar, por exemplo, comentários de cliente e quero categorizar esse comentário de cliente em algumas categorias pré-definidas por nós. Então, a gente consegue passar essa instrução, pedir, e ele consegue fazer isso muito bem. Algo que a gente consegue fazer é análise de sentimento. Então, a gente consegue passar, nesse mesmo contexto de comentário de cliente, então a gente consegue passar o comentário de um cliente e ter ali uma resposta sobre qual poderia ser a sensação daquele cliente com relação ao nosso produto, com relação à nossa empresa. Então, beleza, a gente está falando de... O tema dessa live aqui é IA generativa e prompt engineering, engenharia de prompt, mas a gente está falando de LLM.
Então agora vamos de fato falar sobre o que é prompt, o que são esses prompts. Então o prompt, ele vai ser a instrução que a gente vai passar de entrada para o LLM. Por quê? É assim que a gente vai orientar a resposta do modelo. Então a gente vai ajudar ele a entender o contexto que a gente está querendo, entender o que a gente quer, e aí ele vai gerar uma saída relevante com base no que a gente está pedindo para ele. E aí tem como, por exemplo, responder pergunta, completar frase, até mesmo a gente consegue incluir ele para ele participar de alguma conversa. E o que consiste a engenharia de prompt? Essa é uma área que tem crescido bastante. Hoje em dia já tem até alguns cargos de prompt engineer. Então, é uma área que está crescendo bastante. Essa área, ela envolve o desenvolvimento e o aperfeiçoamento desses prompts para a gente conseguir melhorar a capacidade do LLM em realizar algumas tarefas. Por quê? A gente pode passar algumas entradas básicas e a gente pode ter uma resposta incorreta. Então, a gente pode também especificar instruções para aprimorar a precisão da resposta da LLM. E a gente consegue também facilitar a pesquisa e avanços na área, que a gente consegue testar e avaliar as limitações desses LLMs, e a gente consegue também permitir o desenvolvimento de aplicações baseadas em LLM. Então, hoje, trabalhando no Banco Itaú, a gente tem várias aplicações lá dentro, e aí aplicações internas, ou até mesmo aplicações de interação com o cliente externo, baseadas em LLMs. Não só no GPT, mas em diversos outros modelos. Então, a engenharia de prompt ajuda a gente a conseguir fazer tudo isso, a conseguir construir tudo isso. Trouxe um exemplo aqui de um prompt bem bobinho, onde a gente perguntou lá para o GPT qual que foi a obra literária mais vendida no mundo e quantas cópias dessa obra foram vendidas. Então, ele trouxe aqui a resposta, que a obra literária mais vendida até hoje é a Bíblia. Estima que foram mais de 5 bilhões de cópias que tenham sido vendidas. E o que é uma coisa muito importante aqui? O LLM, como eu falei, ele é treinado em um grande conjunto de texto. O LLM ele não está conectado na internet, por exemplo. Então, se lançar em um livro hoje, e aqui ele está falando que a Bíblia vendeu 5 bilhões de cópias. Se a gente lançar um livro hoje e vender 8 bilhões de cópias, ele vai continuar respondendo que é a Bíblia. Por quê? Aqui ele foi treinado com dados de até um determinado período do tempo. Se não me engano, o GPT dessa versão aqui, ele estava treinado com dados até outubro de 2023. Então, se algum livro foi lançado depois de outubro de 23 e vendeu mais do que 5 bilhões de cópias, ele não conseguiria saber essa resposta, porque ele não foi treinado para dar essa resposta. E ele traz aqui também que, além da Bíblia, também existem alguns outros livros, como o Livro Vermelho, 1 bilhão de cópias, O Senhor dos Anéis, e ele consegue ir complementando essa resposta aqui dele. E o que é importante a gente falar de prompt? O prompt, a gente costuma dividir eles, então, só recapitulando, o prompt é essa pergunta que a gente fez aqui para a LLM, e aqui a gente tem a resposta da LLM. Então, esse prompt aqui, essa pergunta que a gente faz lá para a LLM, a gente costuma separar ela em alguns elementos para facilitar com que a gente consiga trabalhar em cima desses elementos. Por quê? A partir do momento que a gente está abordando mais e mais exemplos e aplicativos ali com essa engenharia de prompt, a gente consegue ver que existem alguns elementos que vão ser padrão entre vários prompts. Isso aconteceu muito na tentativa e erro, tá, gente? Porque os LLMs foram criados, não é algo novo, então essa parte de IA generativa começou na década de 60, mas foi em 2015 que teve o boom, quando o Google lançou um paper lá, inclusive quem se interessar, o paper chama Attention is All You Need. Então, a partir dali, de 2015 em diante, foram sendo desenvolvidos vários e vários modelos, e com o desenvolvimento de prompts foi se encontrando técnicas que faziam com que a gente conseguisse melhorar aquela resposta que a gente tinha. Então, um prompt qualquer, ele pode conter qualquer um ou até mesmo todos desses elementos aqui. O primeiro deles é a instrução. Então, aqui vai ser a tarefa ou a instrução específica que a gente quer que esse modelo execute, ou seja, é o nosso pedido, o que a gente quer que ele faça. A gente tem também o contexto, que aqui a gente pode colocar algumas informações externas, ou a gente pode colocar algum contexto adicional também, para a gente conseguir direcionar o modelo para a resposta. A gente pode ter também dados de entrada, então, aqui é a pergunta
e a entrada aqui, no caso, é a pergunta que a gente vai estar querendo responder. Então, para responder a pergunta que eu estou fazendo, eu já envio dados do próprio prompt. E a gente pode passar também um indicador de saída. Então, a gente pode falar qual que é o formato de saída que a gente quer. Então, a gente pode falar, olha, eu quero que você me responda em 3 palavras, quero que você me responda em uma frase, em 4 linhas, e por aí vai. Então, a gente consegue... esses aqui são os 4 elementos básicos de um prompt, tá? Um prompt pode ter um deles, nenhum deles, ou até mesmo todos os 4 aqui, um prompt que ele esteja bem construído. E nem todos são necessários, vai depender muito do contexto do que a gente está querendo fazer aqui. Só também fazendo um alinhamento, tá, gente? Nesse começo a gente vai ver, nesse começo dessa live, a gente vai ver um pouquinho aqui de PowerPoint, mas já a gente vai lá para o GPT para praticar tudo isso daqui. Eu trouxe algumas técnicas básicas que são algo que acho que são bem importantes, a gente já está falando aqui para conseguir, quando a gente for lá para o prompt, a gente já está equalizado. Então, a primeira técnica básica aqui é o Markdown. O Markdown é uma linguagem de marcação e a gente consegue usar o Markdown para estruturar o nosso prompt. Então, a gente pode utilizar aqui os títulos, que são as hashtags lá do Markdown, para fazer a separação. A gente pode usar negrito, itálico, bloco de código. Por quê? O Markdown vai facilitar a legibilidade para o humano e também para a LLM conseguir entender aquela estrutura daquele prompt que a gente está passando ali para ela. Além disso, uma outra técnica básica são os delimitadores. Então, a gente pode utilizar alguns delimitadores, como tracinho, como asteriscos, tag. A gente pode usar ali o XML, o HTML também, para conseguir separar as seções desse prompt. Aqui o objetivo é conseguir distinguir ali para o LLM o que tem em cada coisa do nosso prompt. Outra coisa também é o estímulo direcional. Então, a gente pode colocar algumas dicas ou algumas palavras-chave para guiar o modelo de uma forma melhor. Porque assim a gente vai conseguir facilitar ele a ter o resultado esperado com algumas poucas palavras. Esse estímulo direcional aqui é algo que é realmente muito poderoso, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho, mas algo que a gente já percebeu empiricamente lá no Itaú é que se a gente pedir para a LLM responder e a gente falar, responda como se vidas humanas dependessem disso, ele melhora as respostas dele. E se a gente ainda colocar a vida de crianças depende disso, ele vai melhorando a resposta dele. Então, esse estímulo aqui realmente é algo muito poderoso e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui algumas dicas gerais, tá? Primeiro de tudo, a gente começar simples. Por quê? A criação de prompt, a gente não vai chegar e já vai ter o prompt ideal. Vai ser um processo iterativo. Então, a gente vai estar experimentando para a gente conseguir obter os resultados que a gente busca, ou chegar muito próximo deles. Então, a ideia é a gente sempre começar com um prompt simples e a gente ir adicionando elementos e contexto para ele, a gente conseguir ir afinando os nossos resultados. Então, em uma tarefa grande, que envolve várias subtarefas diferentes, o que é uma boa prática também é a gente dividir essa tarefa grande em tarefas mais simples, para a gente conseguir ir construindo à medida que a gente vai tendo esses melhores resultados, a gente também direcionar. Então, às vezes a gente pode colocar um elemento, ele se perdeu um pouco, ele não dá a resposta que a gente espera. Então, a gente tira esse elemento, coloca outro, e assim a gente vai iterando para tentar ir melhorando o nosso prompt. Outra dica aqui também é a instrução. A gente consegue criar prompt eficaz para várias tarefas usando ali os comandos para instruir esse modelo do que a gente quer. Então, a gente pode falar escreva, classifique, resuma, traduza, ordene, todos esses verbos no infinitivo para a gente conseguir estar instruindo o LLM para o que a gente quer. A gente pode tentar também diferentes instruções, isso aqui é uma boa prática da gente fazer, então a gente pode testar, primeiro eu falo resumir, depois eu falo para ele reduzir a quantidade de linhas. Então, aqui é teste mesmo. Outra coisa também que a gente recomenda é colocar que essas instruções a gente vai colocar no início do prompt e a gente vai usar algum separador para separar ali a instrução do nosso contexto, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode pedir? Eu posso chegar e falar, olha GPT, resuma o texto para mim. Então, eu falo, resuma o texto para mim e embaixo eu coloco o texto ali com hashtags para eu conseguir separar a instrução daquele texto que eu quero que ele faça o resumo.
Outra dica também muito importante é a especificidade. Então, quanto mais a gente conseguir descrever a nossa tarefa e mais detalhada for a nossa tarefa, melhores vão ser os resultados. Isso aqui é muito importante quando a gente está buscando um resultado específico, tá? Então, em alguns casos, o que está sendo muito comum hoje em dia são as pessoas quererem usar a LLM como um assistente. Então, não como ali um chatbot, nem nada. Então, por exemplo, eu quero que o meu LLM seja um orquestrador. Então, eu vou mandar para ele um comando, ele vai interpretar esse comando, depois desse comando ele vai executar várias tarefas porque ele interpretou o comando. Então, quando a gente quer algo assim, a gente precisa ser muito específico no resultado que a gente quer para a gente conseguir não divergir desse resultado. Outra coisa também que a gente sempre vai preferir ter um prompt adequado e descritivo, a gente está utilizando palavra-chave específica. Então, a gente vai estar sempre tentando ser realmente específico com o que a gente quer com a nossa instrução. Outra dica também é para a gente evitar imprecisão. Então, aí um pouco em contrapartida com a dica que a gente viu antes, é muito fácil a gente cair na armadilha de querer ser muito inteligente sobre o prompt. Então, a gente querer passar muita instrução para ele, ao invés da gente ser direto. Então, é melhor a gente ser específico e direto do que a gente tentar passar muita instrução e a gente tentar acabar se perder no meio do caminho. Então, aqui, quanto mais direto a gente for, de uma forma mais eficaz, a mensagem vai ser transmitida. E até algo... Aqui no Brasil, nós somos muito educados. Então, a gente não somos pessoas tão diretas. E, às vezes, até mesmo isso, a gente reflete isso nos nossos prompts. Então, a gente não é tão direto assim com a instrução que a gente quer, com o que a gente quer, que acaba com que a LLM ela se perca um pouquinho. Outra dica é fazer ou não fazer. Então, às vezes, a gente vai criar o prompt e a gente fala, não faça isso. Só que, em vez de falar o que é para ele não fazer, é muito melhor a gente falar o que é para ele fazer. Por quê? Aqui a gente vai encorajar a especificidade. Então, ele vai concentrar nos detalhes que vão melhorar as respostas do modelo. E, como eu falei, então, uma curiosidade, foi lançado um estudo nessa última semana, e alguns pesquisadores eles pediram para a LLM escrever da forma mais humana. E quando eles pediram isso, o LLM mudou para uma linguagem muito mais conversacional e informal. Então, ele começou a usar até mesmo gírias, ele começou a usar algumas coisas ali de linguagem. Ele focou no tempo presente e ele escolheu algumas palavras mais comuns. Ele abandonou algumas frases formais, como, por exemplo, caro amigo, venha cá, deixe-me te explicar. Então, só com essa simples instrução, essa especificidade na instrução, a gente conseguiu melhorar a resposta. Então, quando eles colocaram essa instrução e pediram para alguns avaliadores humanos lerem aquela resposta e saber se aquilo foi escrito por uma LLM ou por um ser humano, esses avaliadores humanos eles tiveram dificuldade em conseguir distinguir o que foi escrito por humano e o que foi escrito por LLM. Então, só da gente passar a instrução para ele escrever de uma forma mais humana, ele realmente consegue escrever de forma mais humana e até mesmo enganar humanos sobre ali sobre aquele texto. Bom, e falei pra caramba, então vamos olhar um pouquinho aqui já de uma forma mais prática. Vamos dar uma olhada aqui já nos prompts. Então, como eu falei ali, uma das tarefas que a gente vai ter muito importante nesse contexto de LLM, linguagem natural, é resumo, é sumarização de texto. E aqui a gente pode ter várias preferências, vários domínios diferentes. E as aplicações que elas são mais promissoras desses modelos de linguagem, elas são capazes de resumir artigos e conceitos rápidos de uma forma que é fácil das pessoas lerem. Então, por exemplo, a gente passar um artigo muito grande e pedir para ele, para o LLM, fazer um resumo daquilo. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente pode estar interessado em aprender um pouquinho sobre o antibiótico. Então, a gente podia passar uma simples mensagem, explique os antibióticos. E esse A que eu coloco aqui embaixo, ele é um formato de prompt específico que a gente vai usar para ele responder a pergunta. Esse A aqui a gente pode interpretar como se fosse answer, ou seja, a resposta. Às vezes lá quando a gente estava na escola a gente colocava o Rzinho.
Então, aqui no LLM, se a gente colocar o A, ele interpreta isso, que ele vai, ele precisa te dar uma resposta sobre aquilo. Então, se a gente executar isso daqui, ele vai trazer um texto aqui enorme para a gente, falando sobre o que é antibiótico, explicando sobre cada um dos antibióticos e várias outras coisas que ele mesmo fez. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar uma instrução. Então, por exemplo, explique de forma resumida o texto. E como eu falei, a gente coloca aqui para separar a instrução do contexto que a gente vai passar para ele. E qual que é o contexto? Nesse caso, eu vou usar tudo que ele gerou aqui em cima para a gente, tá? Eu sei que ele tem memória, tá, gente? Então, se a gente falar resumo o que você escreveu acima, ele vai conseguir resumir. Só que aqui a gente pode imaginar que a gente pegou recebeu um e-mail lá muito grande e a gente queria resumir aquele e-mail. Então, a gente pode simplesmente explicar de uma forma resumida o texto. Eu colei ele aqui. Vamos jogar para ele e vamos ver a resposta que ele traz para a gente. Ó, então, todo esse texto que ele tinha feito em várias linhas, ele colocou: os antibióticos são medicamentos que combatem infecções, e explica de uma forma bem resumida. Aqui ele não traz nem os diferentes tipos de antibiótico que a gente tem. Ele trouxe só ali um resumo sobre aquele texto, sobre aquilo dos antibióticos. Uma outra aplicação que a gente tem aqui muito importante porque, embora esses modelos aqui de linguagem eles são treinados para executar e gerar linguagens e algumas tarefas relacionadas à linguagem, eles também são muito capazes, eles têm uma capacidade muito grande de realizar classificação e também uma outra série de tarefas de processamento de linguagem natural. Então, eu vou colocar um prompt aqui, que é um prompt que a gente vai tentar extrair informação de um parágrafo. Então, o texto que a gente tem é o seguinte. Então, imagina que a gente tem um texto aqui, onde a gente está falando as declarações de contribuição do autor, trabalho em pesquisa, blá, blá, blá. Então, ele está falando de IA, está explicando aqui, dando um exemplo de IA do chat GPT e trazendo várias outras informações. Aqui a gente pode passar para ele uma instrução, que é: então, eu quero extrair esse texto. Eu sei que nesse texto estão falando sobre algum modelo de linguagem. Eu sei que estão falando sobre isso, eu quero saber qual. Mas eu estou com preguiça de ler. Acho que essa é uma boa forma de a gente falar. A gente está com preguiça de ler aqui todo um texto grande. Nesse caso aqui não é um texto grande, mas imagina que fosse um texto enorme. A gente sabe que tem alguma informação lá, mas a gente não quer ler todo o texto. Então, a gente pede aqui para ele: mencione o produto baseado em modelo de linguagem grande, mencionado no parágrafo acima. Então, se a gente rodar isso daqui, ele vai trazer o produto baseado em modelo, o parágrafo acima, é o chat GPT. Então, imagina que, sei lá, eu peguei a transcrição de uma reunião de 2 horas. Então, tem um texto enorme. Eu sei que nessa reunião, em algum momento, eu lembro que alguém falou sobre um site que serve para, sei lá, pegar receita. Então, eu posso pegar aquela transcrição, jogar aqui para minha LLM e pedir para ela extrair para mim qual é o site que faz qual é o site que foi mencionado ali, porque eu achei isso muito bacana. O que mais que a gente pode ver aqui? Então, uma maneira que a gente consegue fazer com que o modelo ele responda para a gente de uma forma mais específica é a gente melhorar o formato do prompt, como a gente já viu anteriormente. Então, como a gente já falou, um prompt a gente pode combinar instrução, contexto, entrada, indicador de saída, para a gente conseguir melhorar esses resultados. Então, por mais que a gente possa construir um prompt sem esses componentes, vai ser uma boa prática a gente colocar os componentes para a gente ser mais específico com a nossa instrução. Então, vamos trazer um outro exemplo aqui, onde a gente estaria fazendo uma pergunta. Então, responda a pergunta com base no contexto abaixo, mantenha a resposta curta e concisa. E aí, o que a gente fala para ele? A gente fala: responda, não tenho certeza sobre a resposta, se não tiver certeza. E aqui é onde a gente detalha o contexto. Então, a gente fala sobre esse negócio aqui, tem suas raízes em uma empresa farmacêutica de Nova Jersey, blá, 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 apelidada de OK-T3. E aí aqui a gente coloca para ele. A gente coloca pergunta,
e a gente pode colocar aqui responder, a gente pode colocar resposta, ou a gente pode colocar até mesmo aquele A que a gente viu. Eu vou deixar aqui responder, que já estava no meu modo Ana Maria Braga aqui. Então, se a gente mandar toda essa instrução, então de onde veio originalmente o OKT3? Então, o que a gente pediu para ele fazer aqui? A gente pediu para ele ler esse contexto, interpretar esse contexto e responder uma pergunta para a gente com base nisso daqui. Eu poderia simplesmente chegar para um LLM e perguntar de onde veio originalmente o OKT3. Só que ele poderia se perder nesse meio do caminho, porque a gente não está sendo específico. Esse OKT3 aqui, nesse contexto, está falando do contexto de medicamento, contexto de farmácia. Só que pode ter outro OKT3, sei lá, que é utilizado no Japão para fazer videogame. Então, aqui tem várias coisas que é aquela boa prática da especificidade. Então, quanto mais específico a gente for, melhor vai ser aqui para LLM. Bom, como eu falei também, a gente consegue... a gente estava fazendo várias instruções simples para ele executar uma tarefa. Então, para ele resumir, para ele entender um contexto e responder uma pergunta. Só que, como um engenheiro de prompt, a gente vai estar sempre precisando melhorar o fornecimento das instruções. Só que isso aqui não é tudo. Então, a gente vai descobrir também que alguns casos de uso mais difíceis, só da gente passar as instruções não vai ser suficiente. E é aqui que a gente vai precisar pensar mais um pouquinho sobre o contexto e sobre os elementos que a gente pode usar em um prompt, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, a gente pode fornecer, como eu falei, dados, a gente pode fornecer exemplos aqui para o nosso prompt, mas não é o caso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vamos ver agora um exemplo de classificação de texto. Então, até agora, o que a gente já viu? A gente já viu sobre uma pergunta aleatória, um pedido aleatório que a gente fez. A gente pediu para ele resumir tudo aquilo que ele gerou. A gente pediu para ele extrair informação de um texto. E a gente passou um contexto aqui para ele e pediu para ele gerar uma resposta para a gente, de acordo com esse contexto aqui. Então, agora o que a gente vai fazer? Classificação de texto. Então, a gente pode pedir para ele aqui, classificar o texto em neutro, negativo ou positivo. Então, imagina que aqui a gente trabalha lá no iFood e a gente pegou um comentário de um cliente que ele escreveu lá, acho que a comida estava boa. A gente que é ser humano, é muito fácil entender que ele gostou. Por mais que ele escreveu, acho que a comida estava boa, se você tivesse achado ruim, você falaria que a comida estava ruim. Então, se você acha que estava boa, é porque realmente estava boa. Isso aqui é fácil para a gente entender. Só que no contexto do LLM, ele tem o acho aqui. Ele é baseado na palavra. Então, ele pode se perder um pouquinho quando a gente estiver falando disso. Então, mas vamos ver qual que vai ser a resposta dele aqui. Então, vamos passar para ele classificar esse texto. Nesse caso, ele conseguiu entender que era um sentimento positivo. Por mais que tivesse o acho aqui no meio desse comentário, ele conseguiu interpretar que isso daqui era um sentimento positivo. Outro exemplo que a gente tem também é para conversação. Então, aqui a gente pode criar um assistente para estar interagindo aqui com um ser humano. Isso aqui ele vai ser muito útil, principalmente quando a gente está falando de chatbot. Isso aqui é muito usado em áreas de atendimento ao cliente. Então, vamos criar aqui um sistema de conversação que ele vai ser capaz de gerar a resposta mais técnica e científica para a pergunta. E se vocês repararem, a gente vai dizer como que a gente está pedindo para ele de uma forma explícita para ele se comportar aqui por meio da nossa instrução. Então, a gente tem aqui, olha o que a gente passa para ele. A gente diz, a seguir, uma conversa com o assistente de pesquisa de IA. O tom assistente é técnico e científico. Então, aqui, a gente diz para ele qual é o tom dessa conversa. Então, a gente fala para ele, olha, um humano falou, olá, quem é você? E a IA aqui, estava com uma IA aí, deixa eu trocar. A IA respondeu, saudações, eu sou assistente de pesquisa de IA, como posso te ajudar hoje? O humano pergunta de novo, você pode me falar sobre a criação de buracos negros? Então, aqui, ele vai seguir um tom técnico e científico. Então, quando a gente pedir isso, ele vai entrar aqui em colapso de estrela massiva, coalescência de buracos negros, enfim, vai trazer várias coisas aqui
que a gente não faz ideia do que significa. Só que a gente pode mudar o tom desse assistente. Então, agora a gente pode passar um outro tom para ele. Então, aqui a gente vai ter exatamente a mesma conversa, só que a gente vai dizer qual é o tom. Então, a gente vai falar: as respostas do assistente, elas devem ser fáceis de entender, mesmo por alunos do ensino fundamental. Então, a gente pode falar aqui: olá, quem é você? Saudações, sou assistente, como posso te ajudar hoje? E aqui a gente pede a mesma coisa para falar sobre buraco negro, só que num tom de aluno do ensino fundamental. Então, aqui ele vai trazer uma resposta muito mais simples. Aqui ele já não trouxe colapso de estrela massiva, coalescência de buraco negro e acúmulo de matéria. Não, aqui ele trouxe uma resposta bem resumida. Então, ele fala que isso pode acontecer com uma estrela muito grande, chega ao fim de sua vida e tudo mais. Eu posso pedir para ele até mesmo uma explicação de algo complexo. Então, eu posso pedir, me explique o que é o imposto de renda. E ele vai trazer aqui várias informações sobre o imposto de renda. E eu posso pedir para ele: explique o que é o imposto de renda para uma criança de 8 anos. Então, aqui, obviamente, ele vai trocar o tom da resposta dele. Então, aqui ele já está falando que, antes ele falava, o imposto de renda é o valor que pessoas e empresas pagam ao governo com base na sua renda, esse imposto ajuda a financiar serviço público e blá, blá, blá. Aqui ele já diz, o imposto de renda é o dinheiro que as pessoas pagam para o governo com base no que elas ganham, como se fosse uma contribuição para ajudar o país. Então, ele já fala aqui que é importante para ajudar a melhorar coisas importantes, ele começa a trazer algumas outras, uma resposta um pouco mais simples, porque a gente mudou o tom da conversa. A gente agora já está dizendo que o tom aqui é para uma criança de 8 anos. Isso aqui é muito importante quando a gente está falando desses chatbots. Então, se eu vou construir um chatbot para um advogado, eu vou dizer para ele que o tom tem que ser para um advogado. Se eu vou construir um chatbot para um engenheiro, eu tenho que dizer para ele que o tom é para um engenheiro, que ele vai estar conversando com um engenheiro. Outra coisa também que a LLM ela faz muito bem é geração de código. Então, a gente tem aí, não sei se vocês já ouviram falar do Copilot. O Copilot ele é um grande exemplo disso. Por quê? O Copilot ele é o GPT que foi treinado em código. Então, ele consegue gerar código, criar código, melhorar código, enfim, ele consegue fazer várias coisas relacionadas a código. E a gente pode ver aqui alguns exemplos de, por exemplo, a gente pode pedir para ele, deixa eu criar um novo chat aqui, por causa da memória. Então, a gente pode passar para ele, pergunte ao usuário o nome dele e diga olá. Então, se vocês repararem aqui, a gente não foi específico. A gente está pedindo para ele perguntar o nome do usuário e dizer olá. O que seria ideal para a gente fazer aqui? A gente precisaria dizer para ele: crie um programa em JavaScript que pergunte ao usuário o nome dele e diga olá. Então, aqui ele já traz o código para a gente. Então, aqui ele mostra todo o código e aqui ele ainda fala como que a gente consegue executar a língua, estrutura e o arquivo HTML, o que a gente poderia fazer. Bom, o que a gente pode passar aqui também? A gente pode falar, por exemplo, poxa, imagina que eu estou aprendendo SQL. A gente pode trocar aqui um pouquinho. Então, eu posso passar para ele qual é a tabela que eu tenho. Então, eu tenho uma tabela departamentos. Essa minha tabela departamentos, ela tem essas colunas aqui, Department ID, Department Name. A gente tem uma outra tabela, alunos da tabela, colunas, tem Department ID, Student ID e o Student Name. O que a gente pede? Cria uma consulta MySQL para todos os alunos do departamento de ciência da computação. Então, aqui ele interpreta a nossa instrução e ele cria uma query de SQL especializada nisso daqui. Para que isso daqui pode ser útil? Eu posso ter os metadados de uma tabela, falar para ele o que eu quero com esses metadados e com base nesses metadados eles já gerar uma query. Então eu posso, por exemplo, criar uma aplicação que vai estar ali por trás rodando GPT.
Então, eu posso fazer uma pergunta. Com essa pergunta, a minha LLM ela vai olhar o esquema da tabela e, com base na pergunta, ela vai criar query naquele esquema de tabela e vai já aplicar query e trazer a resposta aqui para o usuário, já como, por exemplo, um número. Então, a gente perguntou aqui quantos anos tem o Thiago. Então, ele sabe lá, a gente passou no contexto dele qual era o esquema da tabela de clientes e ele já consegue fazer todos esses filtros e retornar aqui para a gente qual seria a idade do Thiago. Então, isso aqui também é uma outra aplicação muito boa que a gente tem. Um outro contexto que a gente tem aqui, e esse aqui é um dos contextos mais desafiadores para as LLM hoje, é qualquer forma de raciocínio. Então, hoje, um raciocínio ele é algo muito complexo para uma LLM. Então, hoje em dia, já teve várias melhorias em tarefas ali envolvendo capacidades matemáticas. E uma coisa que é muito engraçada é, quando eles conseguem melhorar a capacidade em matemática de uma LLM, eles pioram, por exemplo, a capacidade conversacional dela, e o contrário. Então, melhora a capacidade conversacional, piora a capacidade matemática da LLM. Então, na minha opinião, no futuro a gente vai ter LLMs especializadas para cada coisa. Então, vai ter uma LLM especializada em matemática, uma especializada em português, uma em física e por aí vai. Então, acho que a gente vai caminhar um pouquinho para isso. Então, em algumas tarefas de raciocínio, aqui as LLMs elas ainda penam. Então, antigamente, aí eu digo quando o GPT foi lançado, lá em 2021. Se a gente perguntasse quanto era 9.000 vezes 9.000, ele não conseguia responder certo. Ele errava. Hoje em dia isso já foi consertado, ele já consegue melhorar, já consegue responder para a gente. Só que, se a gente for deixando a tarefa mais complexa, então o raciocínio mais complexo, ele começa a se perder um pouco. Então aqui a gente tem, por exemplo, os números ímpares, neste grupo, somam um número par. Então a gente traz aqui e faz a pergunta para ele. Então aqui ele faz várias checks. Então o que ele identificou? Ele identificou que, primeiro, quais são os números ímpares. Então, ele viu, ó, 5 é ímpar, 13 é ímpar, 7 é ímpar e 1 é ímpar. Ele faz o somatório e chega aqui em 26. Então, ou seja, ali a gente tinha uma afirmação verdadeira. E aí, antigamente, então, hoje, as LLMs, elas já estão um pouco mais esse raciocínio, como eu falei. Então, o pessoal lá, principalmente do OpenAI, eles já configuraram aqui, principalmente o ChatGPT, para pegar uma tarefa e dividir ela em subtarefas. Antes, aí eu digo antigamente, mas era, por exemplo, 6 meses atrás. Isso ainda não tinha sido criado. Então, uma forma que a gente tinha de fazer isso era explicar para a LLM para ela fazer aqui o problema. Então, a gente falava, resolva dividindo o problema em etapas. Primeiro, identifique os números ímpares, some-os e indique se o resultado é par ou ímpar. Então, aqui, ele já até deixou mais explícito. Então, antes, quando a gente não pediu, ele só separou ali por conta do raciocínio dele. Mas agora, como a gente pediu para ele dividir, então ele falou, ó, etapa 1, identificar os números ímpares. Etapa 2, somar os números ímpares. Etapa 3, indicar se o resultado é par ou ímpar. Então, aqui ele até trouxe ali a divisão para verificar se o número ele era par ou se o número ele era ímpar. Tá? Então, assim, isso aqui foi algumas coisas básicas que a gente viu sobre os LLMs, sobre algumas funcionalidades que ele tem, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte mais das técnicas avançadas. Então, a gente vai falar aqui sobre essas técnicas avançadas de prompt, e um relatório que foi publicado, ele realizou um levantamento abrangente sobre o tema. Então, ele classificou ali essas técnicas de prompt em várias categorias. Eu trouxe algumas principais aqui, que são as que a gente vai dar uma olhada hoje. As principais são Zero Shot, Few Shot, Geração de Pensamento, aqui é o Thought Generation, Decomposição, Ensembling e Autocrítica. Bom, embora que muitas tarefas dessas elas podem se sobrepor, a gente pode combinar todas essas, enfim, elas não são excludentes, então eu não preciso usar só uma ou usar só outra, eu posso combinar elas para chegar no resultado que eu quero. Aqui, geralmente, em cada tipo de problema, a gente vai ter ali uma solução diferente.
Então, aqui a gente vai falar sobre 3 técnicas avançadas de prompt. A primeira delas é o Zero Shot Learning, depois o Few Shot Learning, e depois a gente vai ver o Chain of Thought. Aqui também pode ser chamado de Zero Shot Prompt, Few Shot Prompt, enfim, aqui vai da criatividade de cada um e ficar mudando os nomes. Bom, então, o Zero Shot Learning. Então, o Zero Shot Prompting é o que a gente estava fazendo o tempo todo, que ele é a forma mais elementar do prompt. Ele consiste em a gente apresentar para esse modelo um prompt, sem a gente passar nenhum exemplo e a gente pede para ele solicitar uma resposta. A gente solicita para ele gerar uma resposta. Então, aqui, essa palavra shot, ela está sendo representada aqui no termo de prompting como exemplo. Então, quando a gente fala zero shot, a gente está falando para ele nenhum exemplo, para ele não passar nenhum exemplo ali no prompt. Então, se a gente fosse criar aqui um prompt de zero shot, a gente podia simplesmente perguntar quanto é 1 mais 1. Aqui ele responde que 1 mais 1 é igual a 2, ou, em uma tarefa um pouquinho mais complexa, a gente podia passar aqui uma classificação de texto. Então, a gente podia passar, classifique o texto em neutro, negativo ou positivo, e a gente passa aqui, acho que as férias estão boas. Ou então a gente podia dizer, não sei o que achei da comida. Gostei, mas depois que eu comi, eu passei mal. E aqui a gente não passou nenhum exemplo para ele. E ele diz, o sentimento é neutro. Embora a pessoa tenha gostado, a experiência negativa dilui a apreciação. Então, isso aqui é o que a gente estava vendo o tempo todo, essa técnica de zero shot learning, por isso que eu fui passando tipo a tipo do que a gente podia fazer. Agora, uma das técnicas que a gente tem também muito poderosa é o few shot learning, ou também few shot prompt. Aqui a gente vai passar para a nossa LLM pares de exemplos ou vários exemplos sobre o que a gente deseja que ele faça no formato com a solução correta. Então, aqui a gente vai ter esse in-context learning, que a gente fala. Por quê? O LLM ele vai aprender de acordo com o próprio contexto. Então, ele vai aprender com aqueles exemplos que a gente passar para ele. Isso aqui vai ajudar ele a entender melhor sobre o problema, entender melhor sobre o que ele está fazendo. E aí a gente tem lá, então, o Zero Shot Learning, ele é um caso específico do Few Shot, que é um caso sem nenhum exemplo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui que a gente tem de Few Shot Learning. Bom, então, um dos exemplos que a gente tem aqui, a gente pode passar para ele simplesmente aquele mesmo caso de classificação de comentários, e a gente pede para ele fazer o rótulo. Então, a gente pode passar. Classifique os comentários de clientes entre positivo e negativo. E aqui a gente passa vários exemplos para ele. Então a gente diz, quando um cliente falou que isso é incrível, foi negativo. Isto é mal? Positivo. Uau, que esse filme foi hard, positivo. Que espetáculo horrível, e a gente não passa nada. Aqui ele interpreta que é esse daqui, que ele vai estar fazendo a classificação. Então, se a gente rodar isso daqui, se vocês repararem, ele ainda corrigiu a classificação dos exemplos que a gente tinha passado. Então, eu falei que isso é incrível, era negativo, aqui ele trocou para positivo. Aqui eu tinha falado que era positivo, ele trocou para negativo. Então, ele ainda consegue corrigir, entre aspas, os exemplos que a gente passou. Então, a gente pode ter vários e vários e vários outros exemplos. Eu trouxe um exemplo aqui bem grande também, que é de um artigo. Então, imagina que a gente está fazendo aqui, está trabalhando com um artigo, a gente está realizando uma análise econômica, e a gente quer compilar nome e ocupação de várias pessoas que a gente tem na cidade vizinha, baseadas em artigo de jornal. Então, o que a gente quer que o modelo faça? A gente quer que ele leia o artigo, ele vá listar os nomes, e depois ele vai colocar ali a ocupação das pessoas. Então, a gente quer que ele coloque primeiro nome, sobrenome, ocupação das pessoas. E para isso a gente pode passar alguns exemplos. Então a gente tem aqui, por exemplo, nesse primeiro artigo, como que a gente fez? A gente foi lá manualmente, pegou, por exemplo, a Sara Martinez, enfermeira. Então colocamos aqui, Sara Martinez, enfermeira. Vamos fazendo isso, e a gente pode fazer isso daqui para mais de um artigo.
Então, a gente pode fazer isso daqui para... Trouxe o exemplo em um artigo, trouxe agora um outro artigo de exemplo para ele, onde eu fui manualmente extraindo ali as informações. E, por fim, eu posso passar para ele um que não tem o nome ocupação. Então, eu expliquei para ele o que eu quero que ele faça, eu mostrei para ele os exemplos e agora eu peço para ele fazer. Então, no último artigo, ele traz para a gente, ó, tem lá a Laura Simmons, que é agricultora, tem o Kevin, que é instrutor de dança, tem a Raquel, que é voluntária. Ele consegue interpretar aqui com base nos exemplos que a gente for passando para ele. E essa daqui, gente, é uma das técnicas mais poderosas, pelo menos uma das que eu mais utilizo em prompt engineering. Então, em várias e várias coisas, tarefas do dia a dia, eu passo exemplo para ele, para ficar mais fácil para ele interpretar e conseguir trazer o resultado da melhor forma. E se vocês repararem, ele ainda traz na forma com que a gente enviou para ele. Por quê? Até o formato da resposta, ele é capaz de interpretar e trazer para a gente. Então, aqui seguindo mais algumas dicas sobre o Few Shot Learning. Então, aqui o espaço de rótulo e a distribuição do texto, eles vão ser importantes. O formato que a gente usa também vai ser importante, porque mesmo que a gente use rótulo aleatório, é muito melhor do que a gente passar nenhum rótulo. Então, ou seja, isso aqui eu só exemplifiquei aquele exemplo que eu trouxe lá com as classificações erradas. Por quê? Mesmo que a gente passe a classificação errada, é melhor do que a gente não passar a classificação. Porque ali, mesmo a gente passar errado, ele consegue interpretar qual é o formato de resposta que a gente quer. E também, alguns resultados adicionais mostraram para a gente que selecionar rótulo aleatório de uma distribuição também vai ajudar. Então, é o que a gente estava falando. É melhor a gente passar mesmo errada do que a gente não passar. E a última técnica aqui, que também é muito poderosa, é essa técnica Chain of Thought. Essa técnica, ela é um avanço nessas técnicas de prompting, por quê? Aqui a gente vai incentivar o LLM a detalhar o raciocínio dele para resolver os problemas. Então, diferente lá do prompting padrão que a gente tem, onde a gente quer só uma resposta direta, aqui, nesse Chain of Thought, a gente quer que o modelo ele explique o passo a passo para chegar nessa solução. E isso aqui, frequentemente, resulta em respostas mais precisas. E também com que a gente consiga interpretar aquela resposta, até mesmo a linha de raciocínio dele. Por quê? Um grande problema que os LLMs têm é que eles são o que a gente chama de caixa preta. Então, a gente faz o modelo, treina, mas a gente não sabe muito, por exemplo, no que ele se baseou para gerar aquela resposta. Então, a ideia central aqui vai ser a gente fornecer para o LLM exemplos que vão explicar o processo de raciocínio. E aí ele vai replicar esse comportamento para a gente. Eu trouxe algumas imagens aqui, onde a gente só passa ali, por exemplo, uma pergunta e uma resposta. Então, aqui a gente estava falando lá que um problema de matemática, ou seja, um problema de raciocínio, que eles são normalmente onde aqui os LLMs eles se perdem um pouco. Então, aqui seria um exemplo, por exemplo, a gente fazendo lá um few shot. Então, passamos a pergunta, passamos a resposta é 11. Se a gente fizer uma outra pergunta, por exemplo, a cafeteria tem 23 maçãs. Se eles usarem 20 para fazer um almoço e comprarem mais 6, quantas vão sobrar? Que, nesse caso, quando foi desenvolvido isso daqui, ele estava respondendo 27. O que não é verdade, o que está errado. Nesse caso aqui, eles usaram 23, com 6 a resposta seria 9. Tá? O que seria o melhor few shot aqui? Seria o chain of thought. Que, ao invés de a gente só passar aqui, depois da pergunta a resposta, a gente passar o passo a passo. Então, a gente falou, ó, o Roger começou com 5 bolas. Então, a Ken aqui é aquela caixinha de bolinha de tênis. Então, aqui, 2 caixinhas com 3 bolas de tênis, a gente foi detalhando como que era o passo a passo aqui para ele. Então, se a gente fosse ver isso daqui na prática, tem uma forma muito simples da gente fazer isso, que é a gente colocar um texto aqui, deixa eu abrir um novo, vamos pensar passo a passo. Então, fui ao mercado, comprei 10 maçãs, dei 2, desculpa, gente, dei 2 para o vizinho, 2 para o reparador, então fui comprar mais 5, com quantas eu fiquei. E só da gente falar, vamos pensar passo a passo, isso daqui já melhora a resposta do modelo. Então, já melhora bastante
o que que ele, a forma com que ele pensa aqui. Eu tenho mais alguns exemplos aqui, só que a gente está com um tempo um pouquinho apertado. E esse chain of thought, ele é tão importante que não sei se vocês viram recentemente, mas a OpenAI, ela lançou um novo modelo que é o O1. Esse O1, ele é um modelo que ele gasta mais tempo pensando ali na resposta e, além disso, ele mostra também qual foi a linha de raciocínio que ele seguiu. Então, ele fala assim, olha, responde isso, para chegar nessa resposta eu pensei isso daqui. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso passar para vocês esse modelo aqui da OpenAI. Então, só se vocês pesquisarem aqui, explica um pouquinho sobre esse modelo, tem alguns vídeos, e mostra também como que ele consegue fazer todo esse passo a passo e mostrar todo esse raciocínio aqui para chegar nas respostas. Bom, além disso também, só para a gente finalizar, aqui o que eu queria mostrar é que uma técnica não exclui a outra. Então, não é porque a gente usa o Chain of Thought que a gente não pode usar o Zero Shot. A gente pode combinar as coisas. Então, a gente pode usar o Chain of Thought com o Few Shot Learning, que foi aquele exemplo que a gente trouxe. Então, a gente passa o exemplo, a resposta, pensando passo a passo, ou então a gente pode usar lá o Zero Shot, que é vamos pensar passo a passo. Então, aqui uma coisa não exclui a outra. Aqui as coisas a gente está sempre tentando combinar para a gente conseguir chegar no melhor resultado e conseguir melhorar as respostas e chegar lá onde a gente quer e até mesmo conseguir criar esses assistentes baseados em IA generativa. Bom, e aqui da minha parte era isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Boa noite, Thiago, certo? Opa, fala, Daniel. Esses prompts servem também para dar para aplicar no Google Gemini também? Dá. Isso daqui não é só para o ChatGPT, tá? Essas técnicas de prompt são para qualquer LLM. Então, se vocês quiserem testar aí não sei se já liberou para o WhatsApp de todo mundo, mas o Meta AI está lá no WhatsApp. Se vocês quiserem testar essas técnicas de prompt lá no Meta AI do WhatsApp, tudo aqui é válido, tudo aqui funciona. Ok, obrigado. Vai lá, acho que era o Gabriel. Como é que estão as empresas em relação ao ChatGPT e essas outras para receber o pessoal que está começando a querer atuar com inteligência artificial junto? Cara, assim, hoje a IA generativa tá no hype, né? Então, se você for olhar qualquer vaga na área de dados, eles vão pedir lá IA generativa. Então, acho que na realidade as empresas ainda nem sabem muito o que elas querem de IA generativa. Mas uma área que tem crescido muito é essa área de engenharia de prompt. Então, é você trabalhar para estar melhorando os prompts. Então, qual que seria um exemplo disso? Sei lá, você vai criar ali um prompt todo bem elaborado para o pessoal lá de investimento. Então, quando o cara de investimento ele mandar uma pergunta, todo o prompt foi você que criou e só entrou no final aquela pergunta que ele fez. Então, tudo isso é utilizado hoje para estar conseguindo otimizar resultado e, principalmente, é muito usado em atendimento a cliente. Essa questão de prompt do pessoal do financeiro, eu tenho um costume de pegar todo um chat inteiro que eu monto para escrita criativa e no final, quando ele ficar muito pesado, eu faço o chat memorizar o chat, memorizar todo o chat inteiro numa palavra-chave e eu jogo essa palavra-chave no outro chat. E ele funciona. Isso aí também eu nunca tinha nem visto. Mas o importante é que funciona. Funciona. Às vezes é umas conversas gigantescas que é de semanas que eu uso aquele mesmo chat e eu só dou um comandinho para ele memorizar e botar numa palavra-chave, eu jogo a palavra-chave, ou melhor, a palavra gatilho, depois no chat seguinte. Ah, boa. Aí é no GPT Enterprise, né? Eu estou usando a versão paga dele. Ah, tá. Tá explicado. Eu não pago. A versão paga é melhor porque eu não fico enchendo o saco de só 10 imagens, só não sei o quê.
Aí o cara tem que ficar trocando de chat para poder funcionar os troços direito. Sim, boa. Vai lá, acho que é o Guilherme ainda na lista. Na fila. Isso. Opa, Nietzsche, tudo bom? Essas práticas, elas foram desenvolvidas junto, por exemplo, pelas empresas que desenvolveram as tecnologias, ou isso foi meio tentativa e erro e o pessoal foi disseminando pela internet ao uso? Cara, começou na tentativa e erro, só que aí o pessoal começou a perceber isso, e aí começaram a estudar sobre isso e fazer papers, lançar essas coisas. Tanto que eu não sei se já tem, mas igual eu falei lá no início, a técnica de falar que vida de humanos ou de que crianças dependem disso melhora a resposta. Esse eu não sei se tem nenhum paper para isso. Mas o paper de responder como ser mais humano na resposta já tem. O pessoal já testou e eles avaliaram e realmente melhora. Mas é muito assim, tentativa e erro, o pessoal percebe que alguma coisa funciona e começa a estudar aquilo mais a fundo. Então, não existe uma documentação para isso. Quem desenvolve o LLM provavelmente nem estava ciente de como fazer esse tipo de coisa. Exato. É bem empírico. Interessante, legal. Valeu. Boa, vai lá, Lucas. Boa noite, valeu, senhor, primeiro, né, mesmo, apesar de curto, pelo conteúdo. E, na real, minha pergunta entra um pouquinho ali na primeira pergunta do Gabriel, entre aspas, de esses comandos, eles têm algum tipo de limitação se tu usa a versão gratuita? Tipo, assim, o quanto a gente fica limitado, na real, acho que seria a pergunta, por usar a versão gratuita e não usar a versão paga. Acho que essa seria a pergunta correta. Cara, zero limite, tá? Zero Tá. limite e assim, na real, igual o Gabriel falou, ele consegue lá ir armazenando os prompts dele e só ter lá uma palavra gatilho. Aqui, se a gente usa a versão paga, a gente não consegue isso. Então, uma das formas seria a gente copiar todo o contexto, colar e pedir para ele responder para a gente, tá? Só tem um Aqui- problema dessas de armazenamento de informação em gatilho. Aqueles prompt personalizado que pode criar um perfilzinho e não funciona. Assim. Então, isso também é coisa da versão paga, tá? Na gratuita, sim. Essas técnicas de prompt, elas não têm nenhuma limitação. Não tem limitação de LLM, não tem limitação de versão paga, versão gratuita. Aqui é zero limitação. O objetivo delas realmente é vocês conseguirem trabalhar melhor. Eu acho que esse é o principal. Fazer as rotinas do dia a dia de uma forma mais rápida e mais prática. Ô, senhor, tu dá aquele likezinho ali, tipo, por exemplo, tu pede uma coisa, né, daí ele respondeu, fez muito sentido, aí tu dá o like, ou, não fez nenhum sentido, aí tu dá o dislike, tipo, realmente tem um impacto significativo, assim, para a melhoria dele no futuro mesmo, ou eles não fazem muita coisa mesmo com isso? Então, qual que foi a grande sacada da OpenAI com o ChatGPT? O ChatGPT não foi só uma LLM que eles fizeram e colocaram lá. Então, primeiro eles fizeram LLM, colocaram no chat e a galera dava feedback sobre as respostas. Então, eles usaram o feedback das respostas para retreinar um modelo, que é uma técnica de reinforcement learning, que é uma área completamente diferente da ciência de dados, que eles utilizaram para melhorar as respostas lá do LLM. Então, por isso, assim, que o ChatGPT ele é tão bom, porque além de ter lá o LLM, que é poderoso, o da OpenAI, eles têm também todo esse histórico de feedback para retroalimentar os conteúdos. Pode crer, valeu, senhor. Entendi, top. Boa. E acho que é isso então, né, Ju? Mais alguma pergunta, gente? Agora sim, fale agora o cálice para sempre. Exato. Vai lá, Joana. Não é bem uma pergunta, mas eu só queria comentar sobre essa questão do aprendizado e tudo mais. A gente, aqui em casa, a gente gosta bastante de jogos, né? E aí tem a questão do Skyrim, que provavelmente todo mundo conhece, que ele é um jogo ótimo e tal, antigo, e aí tem o pessoal que faz os mods, né, para modificar o jogo e tudo mais, e a Bethesda nunca se preocupou em fazer uma tradução para ele. E aí, esse tempo agora, surgiu
um mod que adicionava uma dublagem por IA. Então, claro, não é perfeita, mas, nossa, fica muito bom, porque tu Ah. consegue jogar ele sem legenda, sem nada, só ouvindo eles conversar, cada um com a voz original, só dubladinho pela IA no teu idioma. Muito bom. Tá acontecendo com vários jogos. Como? Tá acontecendo com vários jogos. Pois é, isso é muito bom, porque na verdade o que a gente tinha que ficar reclamando com as produtoras que não queriam pagar para o pessoal traduzir, agora o pessoal faz com IA. E assim, não é tão bom que você não viu o novo GPT no dia que eles fizeram a apresentação. É realmente absurdo, é fantástico. É fantástico. O cara, a apresentação lá foi em inglês, aí ele falou uma frase em inglês e pediu pro GPT, falou, agora traduz essa frase para o português. E era a voz dele, daquele americano que nunca falou português na vida dele, falando português. E perfeitamente. Era bizarro, bizarro. Morreu o tradutor. Morreu, total. E também eu acho que no futuro, cursos de idioma. Acho que a gente não vai mais precisar aprender a falar outro idioma. A gente vai estar ali com fone de ouvido que já escuta, traduz tudo pra gente em tempo real. Fone de ouvido, com o Duolingo, com o ChatGPT. Não, isso até já tem alguns, até acho que é um notebook que já tem isso integrado, né? Tu faz ali um Meet da vida e ele vai ouvindo e te traduzindo e tu fala e ele traduz para o outro também. Sim. Sabia disso, não. Parece que a Samsung ia lançar um fone de ouvido que já fazia isso automático também. Oh, bacana. É legal o fone de ouvido funcionar na parte de escutar. Agora eu quero ver o cara falar. O GPT já fala. Então, Só o microfonezinho, um alto-falante ali já era. Boa. Vai lá, Tainá. Eu ia questionar alguns colegas, eles já, que nem tu comentou, o tradutor, né, pode entrar em risco, né, curso de língua, se tem algum risco de algumas profissões serem substituídas por ele. Cara, na minha opinião, não. Porque as LLMs, elas ainda não são confiáveis. Então, não sei se alguém aqui já teve a experiência de estar escrevendo alguma coisa lá, sei lá, da faculdade que precisava de colocar referência. Ele simplesmente inventa. Então, sim, ele inventa. como que você... Um contexto para ele começa a alucinar. Exato. Então, assim, ainda é muito difícil. E tem muito aquele problema da caixa preta. Então, a gente não sabe o que passa ali dentro. Então, como que a gente confia numa ferramenta assim para substituir um ser humano? Então, o que eu acho é que não vai ter uma substituição, mas uma redefinição de papel. Então, o humano, ao invés dele, por exemplo, precisar ficar lá respondendo as pessoas, ele vai fazer mais uma curadoria antes de enviar a resposta. Então, a LLM gera a resposta, ele olha e fala, não, tá ok, passa a resposta para frente. E essa é uma recomendação até da própria OpenAI, que ela, a dona do GPT, de não ter substituição. Tá. Obrigada. Eu acho que, só comentar esse ponto, eu acho que, como toda revolução, a gente sempre teve alguns papéis sendo perdidos e outros sendo criados, né? Então, acho que vai da gente, do pessoal também se atualizar, né? E se adaptar também a esse novo... essa nova revolução, né? Esse vai se criar e está se criando, né? Então, acho que vai um pouco nessa linha. Eu acredito, sim, que alguns papéis talvez vão parar, deixar de existir, né? Mas operacionais, né? Muitos novos vão ser criados também, né? Um ponto, por exemplo, ano passado, eu finalizei, eu era professora, né? E tu como professor, trazer ele como um instrumento de ensino também em sala de aula é importante, porque o aluno, ele trabalha com ele, ele pesquisa com ele. Então, se tu não tiver atualizado com isso, ele vai trabalhar com isso e vai te trazer resumo com isso, e ele não vai acabar aprendendo nada. Então, eu tinha muito aluno que trazia resumo com isso, e tu via de longe que era o resumo e era copia e cola dali. Então, se a gente, como profissional, né, não pegar e não se atualizar, não faz muito sentido, né? O resumo com aquela letra e a forma de escrita bonitinha do aluno que não sabe escrever formalmente. Isso, e mesmo se eles mudam alguma coisa, tu consegue ver que o aluno é muito diferente, o que tu tá ensinando também
é um pouco diferente, é muito certinho. Só não pode deixar a galera ver essas aulas de prompt engineering, que eles vão copiar toda a aula, jogar lá e pedir para responder com base naquilo. Exato. Boa, vai lá, Alessandro. Você tá mutado, tá? Tá no mute, Ale. Cliquei, não desmutou ali. Bom, primeiro, Thiago, parabéns aí, top a apresentação, a tua explanação. E uma pergunta mais simples aqui, não muito complexa, mas a Microsoft, ela está dando assim uma injeção, uma facilitação para tu usar o Copilot. E eu, particularmente, tenho usado muito ali, muito para copy, texto, trabalhar um pouquinho, melhorar apresentações, coisas assim, e tem muita funcionalidade, né? Então, até para ouvir de ti, assim, principal diferença, e até por entrar no chat GPT, fazer login, o Copilot já está ali num clique, né? Eu acabo usando muito mais o Copilot no dia a dia para coisas muito mais de texto, né? Aí eu ouvi de ti um pouquinho a principal diferença, né? Ele é mais simples, o banco dele é mais simplificado, é mais voltado para correção de texto mesmo, ou ele tem tantas funcionalidades e pode ser tão explorado quanto o chat GPT? Na realidade, o Copilot, ele é o GPT. Ele é o próprio. É 100% o GPT. É que eles só criam ali, querendo ou não, a Microsoft é a maior investidora lá da OpenAI. Então, eles pegam esses modelos, criam uma casca para tentar encorpar outros produtos. Então, o Copilot é o GPT, não tem absolutamente nenhuma diferença. É uma embalagenzinha nova, então, resumindo. Exato. E também facilita porque você não precisa, por exemplo, copiar de um lugar, colar lá no GPT, já está ali. Então já vai mais rápido, já vai mais fácil. Tá, legal. 100% GPT. Beleza. GPT ainda tem um probleminha de otimização. Eu tenho um amigo que ele usa o GPT com outro fundamento, no caso, né? Tanto que esse dia nós estava conversando no Discord e ele disse, cara, tá impressionante isso aí. Que eu precisei fazer um monte de pesquisa ali, detalhado, coisa assim, né? Que ele tem uma empresa de telefonia, né? Ele bem assim, resuma para mim como que foi meus últimos 30 dias. E ele botou o resuminho ali, cara, tipo, 7 dias. Nesses 7 dias eu fiz isso, 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 isso. Ele foi lá e botou aquilo direitinho, certinho. Tipo, eu falava com ele, ele basicamente me respondia já. Ele começou bem assim para mim. De tão impressionado que ele ficou, no caso, né? Essa parte da tecnologia aí. Tá demais. Tá demais. Sim. E até eu mesmo, cara, que trabalho com isso quase que todo dia, me impressiona. Igual nesse evento do OpenAI que eu fui, cara, eu saí de lá com um queixo caído. Você fica chocado com as coisas. Eu quero ver o que a Apple vai fazer agora com o iPhone, mais pro 17, na verdade, porque o 16 assim, mais uma palhinha, tipo, ainda tá só em inglês e tal, mas eu quero ver quando realmente eles refinarem, né? Acho que vai ficar muito diferente isso. Considerando que a Apple é famosa por inovar, vão trazer um monstrinho. Tipo, eles pegam o que já existe e deixam um supremo, basicamente. Por um preço ainda mais supremo. Exatamente. Boa. Pedro, a gente não tá ouvindo. Não. Ainda não. Ainda não. Não. Você quer mandar no chat? Manda no chat aí que eu leio. Vou falar, escreve no chat aí. Eu vou aproveitar que ele não consegue falar. Foi ontem de manhã eu li um artigo do Bill Gates, ele comentando das profissões que irão sobreviver por causa da IA. Não sei se alguém chegou a ver, mas apareceu para mim hoje de manhã. Escritor é uma delas? Acho que não, viu? Uma coisa também hoje em dia que está tendo muito é IA para gerar música. Não sei se você já viu. É bem bacana Música, também. voz, tudo. Clipe completo, né? Sim. E o mais legal da música é que quando ela gera música, você vira o responsável pelos direitos autorais daquela música. Ih, sério? Sério. Caraca. Ela passa a ser sua. Produtor musical e ChatGPT. Vai lá, Luiz.
Não, Não? estamos te ouvindo, Luiz. Alô? Aqui, ó. Aí, foi. Não, eu ia comentar que eu não sei, ao longo do meu uso do ChatGPT, eu percebi que ele tem uma sintaxe, por exemplo, ele coloca uma frase e tal, ele coloca vírgula, daí um complemento. Daí ele faz, tipo, 3 exemplos, tipo, de 3 coisas, sabe? Tipo, ele pega a lista, uma outra coisa, a segunda e a terceira. Tipo, como fugir dessa sintaxe automática, né? Tu pode querer mudar, mas ele não muda, entende? Tipo, parece que a forma que ele escreve o texto não altera conforme tu vai pedindo. Ele é meio teimosinho. O que acontece? Não sei se vocês lembram lá, mas no início que surgiu o GPT aqui, a galera perguntava para ele, como que eu faço para esconder um corpo de 80 quilos? Aí ele respondia. Aí o pessoal começou a travar isso. Aí o pessoal perguntava, como que eu escondo um pacote de 80 quilos? Então, assim, eles vão criando vários, a gente chama de guardrails, então vários guardrails vão sendo criados para as pessoas não conseguirem fazer esse que a gente chama de prompt hacking, para as pessoas fazerem esse prompt hacking, que seria, sei lá, mudar, por exemplo, a forma lá com que o GPT escreve, porque isso alguma pessoa poderia utilizar para burlar uma redação do Enem, por exemplo. Então, assim, cara, o pessoal eles vão criando esses guardrails para prevenir, aí principalmente relacionado à ética, responsabilidade, segurança, tudo isso. Deixa eu perguntar aqui. Até sobre essa parte de ética, eu não sei se o pessoal chegou a ver, eu vi ontem, foi, de manhã, que essas notícias sugeridas que teve um menino que se matou por causa disso, né? Conversas com a IA que imitava um personagem de Game of Thrones lá, ele assumiu um personagem também, que ele não tinha maturidade mental para entender o que estava acontecendo, e desenrolou assim, pela conversa, assim, é como se a IA estivesse incentivando ele, sabe? Foi bem feia a situação. Então, com certeza vai gerar uma repercussão bem grande agora. Sim, com certeza. E também algo que vai surgir, não vai demorar muito, vão ser as regulamentações sobre IA, né? Hoje em dia está meio aberto. Então, acho que cada vez mais os governos vão se preocupar em criar políticas para IA. E, consequentemente, profissões relacionadas a isso, né? Para essa regulamentação. Como veio com a LGPD, por exemplo, surgiram, né, vários cargos e coisas nesse sentido, naturalmente vai acabar criando. Até o Edson comentou sobre isso, né? Que com as revoluções acabam surgindo novas profissões e tal. Sim. Só olhando também aqui o que o Pedro mandou no chat, que ele falou que está amando a área de desenvolvimento, usar o GPT, que economiza muito tempo, só que ele só consegue desenvolver bem o código se tiver muito conhecimento da estrutura e passar bastante detalhe. Como, por exemplo, na criação de um componente, de uma API. Aí, nesse contexto, Pedro, que entra lá o comentário do Ale sobre o Copilot. Então, o Copilot do GitHub foi o GPT que eles fizeram lá um processo de aumentar o treinamento dele para todo o código que está lá no GitHub. Então, por isso que ele consegue interpretar e criar código um pouquinho melhor, mas ainda assim precisa ali do ser humano. Eu, por exemplo, nunca consegui copiar 100% um código e colar. Tem que dar um tapinha ali, ajeitar alguma coisa. Às vezes ele ferra com o código original e cria um outro troço completamente nada a ver. Sim. Ou ele tira um pedaço do teu código, que é pior ainda. O Pedro tá falando, acho, mas não conseguimos te ouvir ainda. Ele vai editar. Então, vai lá, Igor. Tiago, voltando a essa parte dos dados, né? Como é que nós estamos na área de dados aí, eu vejo muito vídeo do YouTube, o pessoal largando os data frames o GPT analisar. Mas isso aí voltando para a área profissional, isso aí é meio complicado, né? Porque não tem, é impossível tu largar o dado do teu negócio, da tua empresa ali no
o GPT analisar, seria meio loucura até mesmo, porque ele faz o aprendizado, né, dos dados, pode copiar, sei lá, que pode ser feito Sim, futuramente com os dados. sim, isso que eu ia falar, tá? Por exemplo, no Itaú, a gente não pode enviar nenhum dado sensível, como, por exemplo, CPF, conta, valor, lá pro GPT, para qualquer tipo de IA. Justamente por causa desse problema. Então, ainda assim, é mais um caso de que, cara, não vai substituir lá, por exemplo, os analistas de dados. Ele consegue fazer lá uma análise, mas a gente não pode passar os dados da nossa empresa lá para ele. Óbvio que tem forma de fazer, tá? Mas... A IA é mais para complementar o trabalho do que para substituir. Sim. Na real, otimizar o trabalho. Tanto que essa é uma das funções que ela não vai substituir, né? Que o Bill Gates falou no caso antes, né? Até foi até da pesquisa, pode dizer certinho. Quem trabalha com desenvolvimento de inteligência artificial, ela não vai conseguir substituir esse pessoal, né? E já vou avisando, viu? O Schwarzenegger tá velho já, não vai ter volta isso aí daí. Boa. Mais alguma pergunta, gente? Desculpa, Luiz, pode falar. Não deixa de ser possível a empresa criar a sua própria inteligência artificial para auxiliar nesses casos, né? Possível. Dá. Uma fortuna. É isso que eu ia falar, mas é absurdamente caro e também gasta muito tempo e você precisa de gente muito qualificada para fazer isso. Então, assim, é meio que inviável de se fazer. Bom, então deixa para lá, né? Usa o GPT mesmo, né? Mais alguma pergunta, gente? Não? Certeza? Absoluta. Absoluta? Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Depois eu vejo com o Thiago, então, para a gente compartilhar o PPT e também compartilhar aí a gravação com vocês, caso queiram aí utilizar a pesquisa em algum momento. Uma boa noite e um bom descanso para todos. Show! Obrigado pela apresentação, Thiago. Valeu. Noite. Boa noite.